Boa noite a todo mundo. Vamos lá. Olá, olá. Desculpa o atraso. Terminei o seminário aqui, estava ajudando uma tarefa aqui do João. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Quem puder ir ligando aí a câmera, para não me deixar só nesse momento, tá? Tenho. Deixa eu dar um mais tarde. Pronto. Então vamos lá. Vamos falar aqui de sonho, né? E não é para jogar no bicho, né? Bora aqui falar de sonhos, né? Vamos aqui falar de interpretação dos sonhos, né? Falar como que não há uma psicanálise sem análise, né? Vamos falar dessa obra seminal do Freud, continuar falando dela, a gente já vem um bom tempo, e por isso que eu falo, a gente não tem pressa aqui, a gente vai dissecando, né? Já falamos de deslocamento, já falamos sobre condensação, né? E falamos hoje aqui os meios de representação do sonho, né? A gente hoje aqui vai falar do seguinte, por que que, né, os sonhos mais importantes que a gente precisa narrar para o nosso analista ou escutar dos nossos analisandos são os sonhos que carregam os mais absurdos possíveis, né? Aqui você fala, nossa, o sonho ele é um absurdo e tal. Sim, é esse tipo de sonho porque ele emana do inconsciente. E o inconsciente não tem lógica. O inconsciente ele não diz não à incoerência, né? E essa letra C, né, do que seria o trabalho do sonho, é muito importante a gente ter contato com ela, porque a gente está lidando com uma parte muito importante que o Freud nos traz, nos explicando o como que o ilógico do consciente é o fundamental a partir do sonho dentro de um set analítico, né? Então aqui a gente está falando como que isso é importante e como que ele vai nos apresentando, tudo bem? Para a gente aqui falar sobre formações mistas, tá? Etc. Como surge ali um sujeito que você conhece ele de alguma forma, né? E de repente ali surge um tio seu que está com a barba de um primo e o cabelo de uma irmã. Como é que isso, né? Por que que isso está ocorrendo? Isso é muito importante, né? Até para a gente entender de uma maneira mais específica como que o deslocamento e a condensação funciona na lógica do sonho. Então vamos lá. Comecemos aqui então. Né? Sempre de recortes do texto. Ao invés de eu colocar o livro aqui, a gente vai página nas folhas, o que eu resolvi fazer? Vou lá, recorto, coloco aqui. Né? Lá na página 327, né? Aqui o Freud ele já deixa muito claro o que interessa para ele. Né? Nesse ponto do livro, né, da obra, ele diz, o que nos interessa aqui? Né? O que nos interessa aqui, tá, é justamente a gente compreender, né, os pensamentos oníricos essenciais. E aqui ele já está chamando a atenção para o seguinte, porque ele está dizendo que o pensamento onírico, ou seja, os sonhos, ele se apresenta para a gente de uma maneira extremamente complexa, de uma maneira extremamente intrincada, e com outra coisa que a gente precisa compreender, né, com todas as características que a gente teve, por exemplo, conscientemente no nosso estado de vigília, quando a gente estava acordado. Tudo bem? Mas a gente também precisa compreender que esta lógica dos sonhos, ela pode ter ali vários centros, vários pontos de partida. E você pode começar sonhando que está dentro do seu quarto e de repente você fala, e de repente eu estava na cidade andando. E aqui a gente precisa compreender como que isso tem pontos de contato, aonde eles se encontram. Como que eles se encontram? Como é que duas coisas opostas podem estar na narrativa do mesmo sonho, Rodrigo? Porque o sonho, ele não admite um ou. O sonho é só e mais, isso, e aquilo, e isso. Não existe no sonho a ideia de ou
isso ou aquilo. Na verdade, é os dois, né? E aonde que eles estariam conectados? Em uma determinada situação, em um determinado momento, porque em um determinado momento você pode amar a pessoa, em outro determinado momento você pode odiá-la. Então aqui, o Freud ele vai nos trazer na obra dele, né, quando toda essa massa de coisas que a gente adquire conscientemente no estado de vigília, mais as questões que estão no pré-consciente, mais aquilo que escapou e vai para o inconsciente, né, recalcado sobre a guarda das existências. Quando isso é submetido a uma pressão violentíssima, que é o trabalho do sonho, isso é extremamente revirado, é esmigalhado, né? E começam a ser juntados não como um bloco homogêneo, reto e estável. Muito pelo contrário. Está muito mais vinculado a fragmentos que se colam por simultaneidade ou alguma coisa que tem a ver uma coisa com a outra. Essa estrutura ela está mais ou menos com um gelo flutuante do que um chão, do que um solo que você calça os seus pés, com firmeza e etc. Então a gente precisa ter isso como base, porque a gente não está lidando com uma estrutura monolítica, quadrada, com começo, meio e fim. É com isso que a gente está lidando. Por isso que lá no início, quando o Freud ele começa a sua discussão verdadeiramente sobre a interpretação dos sonhos pela via da psicanálise, ele vai e diz, né? São os sonhos absurdos que mais nos interessam. É aquele que o paciente chega e fala, nossa, eu tive um sonho que é absurdo. Opa, é esse que eu quero ouvir. É esse que precisa ser contado. É esse que precisa ser escutado. Entenderam? Dentro desse contexto aí, trago para vocês aqui então, o Freud dizendo, no princípio, devemos responder que o sonho não dispõe dos meios de representação para as relações lógicas. Essa coisa, redação do Enem. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ele não tem meios para dispor uma ideia de lógica do sonhar. Né? O sonhar ele não tem lógica. Não é à toa que antes de medicina e outras áreas de cuidado se interessar pela psicanálise, qual foi a primeira área que mais se interessou pela psicanálise? A arte. A arte. Porque nessa parte aqui o Freud ele vai estar falando, né, sobre artes plásticas, sobre literatura, inclusive fazendo uma diferenciação, né, que seria, né, sonhos para, né, as artes plásticas e tal, e etc. O surrealismo vai beber de uma maneira muito intensa das águas da psicanálise. Né? E aqui, né, o que cabe à interpretação dos sonhos fazer? Restaurar esses laços que foram destruídos pelo trabalho do sonho. É pegar esses cacos, essas questões ilógicas, porque o sonho está muito vinculado àquilo que é uma das bases da psicanálise, que é a associação livre. A associação livre não tem enredo. Quanto mais você tenta trazer uma narrativa racionalizada, bonitinha para o seu analista, a interpretação do analista e principalmente as suas intervenções está ali para justamente quebrar isso. Que algo escapa na associação dele. De repente você para e fala, nossa, mas ele está falando sobre o que mesmo? Era sobre o quê? Não, continua. O que importa é você continuar falando. Vai falando livremente que vem na sua cabeça.
dentro dessa situação, nesse ponto, né, diz o Freud, se faça uma objeção. Talvez se conteste que o sonho abdica da representação de relações ilógicas, pois existem sonhos em que ocorrem operações mentais das mais complicadas, em que elas são fundamentadas e refutadas, esclarecidas e comparadas com o pensamento desperto. É aquilo que chega, né? A gente até falou sobre isso, né? Que é um sonho ali muito da ordem do pré-consciente, né? Que você lembra dele todinho, todas as vicissitudes, etc, do que estava. Mas ali o analista ouve aquilo, mas ele ouve aquilo que está. Ele ouve aquilo que o analisando está ali falando daquele sonho de uma maneira bem, né? De uma maneira bem narrativa, bem exposta, e aquilo que ele fala, ah, mas isso aqui não tem importância. Ah, mas isso aqui eu acho que eu nem prestei atenção. Né? No meio da narração tem um ato falho, uma risada. Então, no meio de toda essa lógica, quando alguém pode fazer uma objeção, fala, não, existem sonhos, eu sou uma pessoa que sonha, né? Eu lembro de todo sonho, começo, meio que beleza, não fala desse sonho, né? Aí, no meio de toda aquela narrativa bem enredada, nossa, estava fulano, eu não sei por que ele estava lá, mas não sabe por que ele estava. Por que essa pessoa estaria no seu sonho tão enredado, tão lógico, né? Vamos lá. Que tudo isso é material do sonho, não uma representação do trabalho intelectual do sonho. O conteúdo dos pensamentos oníricos é reproduzido no aparente pensar do sonho, não as relações entre pensamentos oníricos, cujo estabelecimento continue o pensar. Ou seja, o sonho ele não é da ordem da racionalidade. O sonho, por mais completo que você lembre e o narre e etc., a objeção de que isso seria de uma ordem, de uma consciência racional que produz isso, Freud vai nos dizer, não, por menos absurdo que ele seja, isso é material do trabalho do sonho, e não de um trabalho intelectual do sonho. Ele produzir isso dessa maneira para que você consiga, né, dar uma verborragia aí. Até aqui está tudo tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma consideração, alguma questão, alguma interpretação? Eu tenho uma pergunta assim. Sim. Você falou sobre o sonho, deslocamento, condensação, essa coisa de imagem, Uhum, mas há um tempo atrás eu estava lendo sobre alguém que fala que não acredita que a temporalidade, como a gente pensa e como a gente concebe, está no sonho, que a temporalidade é uma exigência da atitude de transformar o sonho em discurso. Eu não sei nem se isso é uma dúvida, assim, porque já é segundo a pessoa que escreveu, acho que foi o Caligares, é, ele dizia que Freud achava que havia temporalidade no sonho, uhum, mas que ele não entendia assim. Porque é curioso mesmo, né? Porque não necessariamente o sonho é uma sequência lógica de eventos, né? uhum, É a gente, quando vai contar, que impõe uma certa lógica. uhum, Isso às vezes me deixa assim, pensando o quanto isso pode interferir na interpretação do sonho. uhum. Mas é porque a interpretação do sonho, ela está dentro do processo analítico. E sim, o sonho, ele tem uma temporalidade que lhe é própria. Podem ter recortes do lugar onde é que você está de infância, mas, né, é você uma determinada idade se relacionando com pessoas que você conheceu na adolescência, por exemplo. Há uma temporalidade que lhe é própria, que é uma temporalidade do inconsciente.
a temporalidade do encadeamento temporal, né, que a gente acostuma fazer, né? Lá em história a gente fala, né, que essa história progressista mecanicista, né, que o Hegel também fala, né, que a gente tem progresso, né, um dia após o outro, do tempo da história. Não. A gente está falando aqui de um tempo do inconsciente. Há uma temporalidade que é própria do inconsciente, onde passado, presente e os desejos de futuro, eles estão ali imbrincados um no outro. Estão imbrincados um no outro. E o engraçado é que o set analítico, a sessão de análise, o processo analítico também é um processo, né, em que o sujeito lidar com a própria temporalidade. Ele toma consciência de como ser temporal. Né? É o que a gente diz, né? A gente restitui o sujeito à sua própria historicidade, ou seja, a sua experiência histórica, né? Como sujeito no mundo, né? Porque ele começa a narrar. E quando ele começa a narrar, Nayara, a sua própria história, com cura pela fala, pela associação livre, nem essa temporalidade obedece essa cadeia de eventos, né? Ela vai, volta, ela aparece, né? Aí de repente ela soma e volta de novo. Aí muitas das vezes cabe a intervenção do analista, trazer algo que foi dito para então, nossa, mas voltou aqui, né? Numa repetição, né? Isso é muito importante para a gente ter, dado a forma com que a gente enxerga a temporalidade na psicanálise. Né? Vamos lá. Mas Sim, fala. eu acho que para o trabalho clínico essas perguntas fazem diferença, né? Porque pode ter aquele que fica querendo buscar a temporalidade consciente, vamos dizer assim, Uhum, quando o sujeito fala, não, você não estava falando disso, você estava falando de outra coisa. Não, uhum, vamos voltar àquele ponto, uhum. né? Eu acho que isso faz parte, isso entra no jogo do manejo clínico. Sim, Agora, outra coisa que eu queria perguntar e que eventualmente eu fico em dúvida, não só quando eu escuto, também quando eu falo dos meus sonhos, que se os restos diurnos, se eles são importantes, ou de serem escutados, ou de serem narrados, ou isso depende do sujeito que fala. claro, são importantes. São importantes. Os gestos diurnos é o que aparecer no sonho. É como Freud nos ensina, por mais absurdo que seja. Por mais absurdo que seja. E quando eu falo que é absurdo também, gente, eu coloco no plano do absurdo aquilo que você acha desimportante. Inclusive eu falo que não só no sonho, mas o processo de análise é aquilo que você fala, não, isso aqui que eu ia falar não é importante. Não, não fale sobre. São essas questões que acabam sendo muito importantes. De se escutar no enredo analítico. Porque é aí que vem a intervenção do analista. E muitas das vezes de fazer aquela indução ali num momento em que faça com que o sujeito, sabe, ele concatene essas questões. Né? Então, a partir dele, ele comece a elaborar. Né? Que a gente fala do Campo da elaboração. Então, isso é extremamente. Restos diurnos, sobrou. Ah, tal. Passei isso ontem. Vou falar sobre sonho e tal. É muito importante. Muito importante mesmo. Pelo menos, quando se narram sonhos para mim, eu quero a oportunidade que se diga tudo. Sabe? Se diga tudo. Quanto mais transferência. Ah, não estou lembrando. Não, tenta lembrar. Quando eu vou aprofundando a transferência, eu consigo fazer mais uma insistência. Ah, isso aqui eu não lembro, não. Você está na sua sessão, aqui você tem tempo. Respira. Tenta lembrar. Sabe? Essas coisas são importantes. Fala, Simone. Eu entrei aqui pelo celular porque do computador que estava muito ruim, ainda a conexão. Mas vocês falaram em de sonho, gente, eu lembrei, deu muito certo essa questão dos restos diurno no sonho. É aquela coisa que não faz nada de sentido mesmo, né, Rodrigo? Por exemplo, é recente, porque é um sonho que eu sonhei da última noite, e eu lembrei porque
consegui interpretar o que era aqueles sinais. Disse que a gente não interpreta, mas como era coisa recente, estava quentinho ali. Por exemplo, no meu sonho, eu vi um sol gigante, laranja, aquela coisa que a gente imagina, parecendo assim que era Júpiter se aproximando da Uhum. Terra, em uma proporção muito grande, igual a gente vê em filme, quando um planeta está muito pertinho do outro e tal. E eu fiquei tentando interpretar aquilo ali. Eu digo, meu Deus, um sol, um planeta muito próximo da Terra sem impacto, né? E eu lembrei que eu tinha olhado lá, porque estava bem laranja, a cor me foi familiar. Porque eu estava olhando uns perfis de cores para mudar no Instagram, né? Enfim, colocar uma imagem pessoal no Instagram. E por coincidência, eu achei aquelas imagens que tem bolinhas laranja, um laranja forte. E aí me remeteu exatamente à lembrança da última coisa que eu tinha olhado. Uhum. Então tem essa parte também do sonho que não faz muito sentido, mas acho que essa ansiedade de trazer essa cor para o meu perfil, queria colocar. E acabei sonhando e eu associei muito a isso. Eu vi o padrão exato da cor que eu queria colocar, que foi esse laranja, um laranja mais fechado, muito pertinho, formato circular mesmo. Também seria isso, porque era bem recente. Eu vi e sonhei na mesma noite. Leva para o analista para vocês trabalharem isso aí, muito importante. Leva, isso é muito importante. Então vamos lá. Os sonhos não conseguem de forma alguma expressar a alternativa ou. Lembra que eu já antecipei para vocês? No sonho, não tem isso ou aquilo. É só isso. É só somatório. O ou não existe alternativa. E aí que é o fato interessante. Porque ele pode, dentro de um mesmo sonho, existirem questões que são completamente opostas em um mesmo sonho. Mas como é que eu vou começar a conseguir interpretar questões que são opostas dentro de um mesmo sonho? Vai, gente. Princípio básico da psicanálise. O inconsciente se faz presente no consciente a partir de um sinal que inverso. Ou seja, dentro do enredo do sonho que está sendo narrado, que a gente vai ver o que isso que nos produz uma estranheza de serem contraditórios estarem em um mesmo lugar. Né? Então, assim, é muito importante a gente começar a perceber essas coisas, como que elas estão operando. Os dois termos vão aparecer, porque não é ou isso que eu amo ou aquilo que eu odeio. Não, não existe isso no sonho. O sonho, ele só diz sim. Ele não diz não. Ele só diz sim. Ele não te dá a alternativa de escolher. Ele inclui as duas coisas. Né? Então aqui é muito interessante que a regra interpretativa para esse caso, as partes suposta alternativa devem ser tratadas como equivalentes e ligadas pelo e. Nunca é ou A ou B. Como que você deve interpretar? É A e B. Não é igual ele coloca ali, né? Era um jardim ou uma sala. Era um jardim e sala. Então, para o sonho, sempre há o e como adição. Nunca o ou como alternativa. Porque o princípio de realidade, vocês concordam comigo que o princípio de realidade é aquilo que faz com que a gente precise fazer escolhas? Você não pode ter tudo. Ou você tem isso, ou você tem aquilo. É o Jô com o filho dele, que faleceu na época. Ele falou, né, que o filho dele estava lá e comprou, chegou lá, o filho dele chegou lá com parece uns 30 livros para comprar e falou: não, você não vai ler 30 livros, pega lá, parece que 6, né? Aí o menino, na verdade, era um senhor já, né, porque ele tinha nascido com, né, particularidades, né, de desenvolvimento intelectual, e ele dá um ensino do que é a psicanálise, né, o que é um princípio de realidade. Ele chega e fala: não, então já que eu não posso levar todos, eu não vou levar nenhum. Aí o Jô chegou: mas que malcriação é essa? Né? Porque teu negócio, pai, escolher é sempre perder.
O ou é isso. Toda escolha pressupõe uma perda. Essa ideia de que existe a possibilidade do ganha-ganha, isso é ilusão liberal. Toda escolha pressupõe uma perda. Quem quer tudo? Bebês. Quer tudo sem responsabilidade nenhuma. Bebês. Eles querem tudo. A todo momento, toda hora. A gente quer também tudo, a todo momento, toda hora. Só que o princípio de realidade nos impõe. Não, você não pode ter tudo, a todo momento, a toda hora. Você pode ter um pouquinho agora, esperar um pouquinho depois, esperar e um pouquinho depois. E é isso que está colocado. No sonho, não existe isso. No sonho a gente pode tudo. Porque o sonho é a realização do desejo, gente. É a realização do desejo. No sonho não tem herói e vilão. Né? O engraçado é que a gente tem muito a aprender com sonhos do que é a realidade concreta em si. Né? A gente cria isso, né? Isso ou aquilo, herói ou vilão, e etc. E na realidade concreta prática, se a gente vai ali tentar entender, né, a partir de uma questão de amplitude, você vai ver que não existe nem herói nem vilão. Né? E é aí que é muito importante que os sonhos têm para nos ensinar. Tinha pode tudo. A gente pode viver a Sodoma e Gomorra com tranquilidade. Não há culpa. Por isso não há ou escolha. Porque no sonho não há culpa. No inconsciente não há culpa. Né? No inconsciente não há DR. No inconsciente não há problematização. No inconsciente é vamos. Vamos o quê? Tudo. Hoje nós vamos empinar moto, fumar crack, fazer suruba, ficar bilionário e fazer a revolução comunista. No sonho, tudo pode ser somado. Junto com o gnomo. Fala, Nayara. Estava pensando aqui, quando você estava falando do sonho, um pouco anteriormente, assim, escutar o sonho, e vamos colocar entre aspas, absurdo do sonho, né? Porque talvez esse preço da gente paga, né? De ser um cidadão neurótico, civilizado, que é a gente acreditar nessa temporalidade, né? A gente acreditar nessa organização dos desejos, quer dizer, não é nem acreditar, mas essa é a única possibilidade que nos resta quando somos neuróticos, né? Ou quando a gente está no processo civilizatório, né? Se a gente quiser viver em sociedade, é o que... Aí que eu queria pensar isso, assim, para a gente estar no processo civilizatório, a gente precisa ser neurótico, porque Sim. quando eu vou, por exemplo, quando você estava falando do sonho, eu fiquei pensando nessa coisa dos psicóticos, quando eles falam, né? Porque às vezes nem as sílabas têm sequência e formam outras coisas que são outros sons, né? E sai completamente disso que a gente está acostumado, né? Essas ordenações. Às vezes tem até frases completas, mas elas são, vamos dizer assim, desconexas, né? E aí eu fiquei pensando assim, o quanto essa coisa da gente ser uma sociedade neurótica pôde colocar isso no lugar da desrazão, né? E o quanto isso é fascista, assim, no certo sentido de que se você existe, você só pode existir assim, sabe? E assim, e aí é isso. O sonho me lembra muito a experiência existencial da psicose e, de uma certa forma, a dificuldade que a gente tem de conseguir entender ela fazendo parte. Talvez seja a mesma coisa da gente conseguir lidar com o próprio inconsciente, né? Mas isso aí é a problematização do Lacan sobre a psicose, né?
O Lacan, quando na tese de doutorado dele, ele começa a grande problematização dele sobre a psicose é essa, né? A questão da psicose não é a psicose em si, é a socialização do psicótico, né? Porque ele representa algo da ordem do inconsciente que o viver civilizatório não dá conta. Mas, se você tem psicoses, né? Aí vem até aquelas discussões de psicoses ordinárias, eu não compro essa ideia, não. Mas, assim, se você tem um psicótico que está socializado, imagina um psicótico que vê Deus. Ele fala que conversa com o Espírito Santo e ele é um religioso. Nayara, ele nunca vai parar no hospício, né? Tá de boa. Ué. Ele pode viver a psicose dele, né? Aquele menininho, aquele, como é que chama lá? Aquele que fala que é um profeta, né? Não tem aquele menino? Aquele ali, se ele tiver, se aquilo pode ser uma encenação, né? Que também está numa ordem suplementar, mas ele pode ser um psicótico. Para ele ali tá sossegado, porque aonde ele fala que está conversando com o Espírito Santo, está socializado, né? Aquilo ali é visto não como loucura, né? Mas é visto como bênção, o profeta, aquele que ouve a língua dos anjos, que tem contato direto com Deus, né? Então, assim... Quando se diz essas coisas, eu acho importante, mas eu acho assim, que além do processo civilizatório exigir um pouco isso do, né, que o psicótico esteja socializado, etc. e tal, mas quando ele não está, para além do processo civilizatório, eu acho que tem uma coisa de quem vai escutá-lo mesmo, sabe? Alguma coisa da implicação do analista com esse território de uma outra lógica, sabe? Uma dificuldade de lidar. Porque é da ordem do inconsciente, pelo inconsciente mesmo, o psicótico é esse. Por isso que todo mundo tem um tesão em ouvir palestra, transmissão sobre psicose, mas ninguém quer tratar de psicótico, de verdade. Morre de medo. Porque eles acham que todos os psicóticos vão entrar. Primeira coisa, o psicótico, quando ele é psicótico raiz mesmo, ele não vai entrar na sua clínica pagando pela consulta. Né? Então, assim, porque o psicótico massa, ele abraçou a psicose dele, foda-se a sociedade, eu vou viver o inconsciente a céu aberto mesmo. O psicótico que você está atendendo é um psicótico que tem seus surtos, os desencadeamentos, né? Mas a pessoa acha que o psicótico vai entrar dentro do consultório, o psicótico vai chegar jogando merda, você entendeu? Vai estar lutando contra moinhos e etc. Não vai ser esse, né? Pode ser que você está atendendo um psicótico aí como um histérico ou como um neurótico e você nem sabe que é psicose. Mas por isso CAPS, né? Porque no CAPS você chega a qualquer hora, qualquer dia, né? E alguém precisa dar um jeito de poder oferecer alguma escuta, mas mesmo assim, entre muitos profissionais, né? Quando o paciente está porque é gente demais, né, Nayara? Mas não é só isso, assim, entre os profissionais, eu aceito a gente demais, é uma de coisa, mas eu acho que tem uma coisa da implicação do analista com o seu próprio paciente, entendeu? Entendi. É disso que eu estou querendo dizer um pouco. Sim, mas, Nayara, você lembra? Vai sentar com ele, ele não está falando coisa com coisa, né? Mas o inconsciente é isso, hein? Não se fala coisa com coisa. Então a gente vai sentar para ouvir isso, a gente vai sentar ali e ficar um tempo escutando um monte de coisa disparatada, até que aquelas coisas vão começando a ser costuradas. É psicanálise raiz, mas que dia que o psicanalista vai chegar no CAPS, né, Nayara? Chega um... mais fácil. Quando a psicóloga, sabe assim, e até mesmo para fazer essa escuta, né? Até a forma com que se constrói as instituições de saúde mental e psíquica, sabe? Assim, é algo que assim me interessa muito, mas é luta, viu? É luta, porque já se tentou, viu? Aqui, Alemanha, o SPK na Alemanha, na França, né? A iniciativa lá do Gattari do Deleuze, qual dos dois que é médico, né? Que criou, né? Um centro de esquizoanálise, quem administra são os pacientes, sabe? Assim, a galera é os pacientes.
É eles que determinam quem vai atender, quem não vai atender. A Anísia da Silveira e a dona Ivone Lara aqui no Brasil, né? E não se fala muito da Anísia, né? Mas vai ter, eu vou trazer gente para falar da Anísia da Silveira, tá? Da Anísia da Silveira como uma psicanalista. A gente não pode esquecer, a Anísia da Silveira era uma psicanalista. Mas não chama a atenção da Anísia da Silveira para isso, sabe por quê? Ah, porque ela era da escola junguiana. Aí eu falo, da escola junguiana. A Anísia da Silveira era psicanalista. E foda. E que atendia em hospital psiquiátrico, né? Em consultóriozinho burguês, não. Lá ela estava com Antônio Bispo do Rosário, desenhando e não deixando dar eletrochoque na galera. Vamos escutar essa loucura aqui, raiz, sabe? Mas isso que você está falando, é verdadeiro. É igual daquele dia eu estava falando. As pessoas já não falam mais sobre sexo nem sobre sonhos nas suas sessões, sabe? O grau de transferência é tão baixo que hoje também, se a gente for analisar a psicanálise em si, ela vem atendendo muito mais pessoas que estão já no meio do que literalmente assim, não, eu quero atender pessoas, sabe? Eu quero atender pessoas. Sabe? É psicanalista que atende psicanalista que atende psicanalista. Tá, e cadê o motoboy que você está atendendo? Cadê o doidinho da praça que você está atendendo? Sabe? Não tá. Hoje eu estava no carro pensando nisso, né? Cara, eu vou voltar na minha cidade onde é que eu cresci. E um dos, sabe, esses doidinhos de rua, tá vivo até hoje. Atende pelo nome de Sapula. Eu vou escutar esse cara. Eu tô pensando nessas próximas semanas ir lá. E eu tenho, até hoje, gente, eu saí há 14 anos dessa cidade aqui da região metropolitana de Goiânia. Até hoje ele me atende pelo nome. E aí, Rodrigo, como é que você tá? Eu quero conversar com ele. Ou, como é que nós faz? A cada 15 dias a gente se encontrar no lugar, eu quero te escutar. Vamos ver. Hoje me bateu isso dentro do carro, né? Eu ia pro campus da aula, eu falei, gente, olha o que eu tô pensando, meu Deus do céu. Eu acho que é possível fazer uma visita num CAPS, sabia? Se não, e a outra coisa também que eu tô articulando. Eu acho que todo mundo devia um dia entrar. É porque também tá faltando. Tem CAPS aqui que tá pedindo ajuda. Sabe assim? Ó, se você quiser vir aqui um dia, Rodrigo, você puder. Sabe assim? Aí tem alguém que supervisiona. Eu falei, não, você se importa? Eu falei, eu? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, psicanalista tem que amar supervisão. Senão não é psicanalista. Supervisione. Ah, eu não sou desse meio. Né? Eu não tenho medo de ser supervisionado, não. Sabe? Uma galera aí que tem. Eu acho que isso é importante. Fala, Simone. Você tinha levantado a mão? Era só para complementar essa fala, né, sobre as psicoses, e geralmente as psicoses que giram ali em torno daquilo que a pessoa teve uma, não sei se poderia chamar de fissura, né, mas, se é da religião, geralmente tem uma psicose, tem essas sessões, essas crises, de acordo com aquilo, né, que foi mais marcante para ela. Por exemplo, a minha mãe mesmo tem esquizofrenia, né, então, ela diz que isso, que à noite o bicho não deixa ela fazer as orações dela, O que ela capa ouve preta. vozes O capa chamando. preta. Fica O chamando rubro. ela, né? Ah, é? Isso. Ela diz que escuta direitinho. Aí a mãe dela que cuida da minha mãe, né? Então, a minha avó, no caso. Aí eu tô falando assim, muito distante, é porque eu sou filha adotada, e essa mãe que tem a Não é distante, esquizofrenia não. é a mãe Normal. biológica. É a mãe Ela é minha biológica. mãe biológica. Aí eu acompanhando ela assim, eu percebia. Fora o que a minha avó E assim, dizia, é que da 24 noite ela horas, grita, no momento da oração, é nas 24 horas ela tá escutando essas vozes. ela diz que é mais à noite. Ela tem Mais à crises noite. à noite. Aí, durante o dia, eu perguntei para ela, assim, numa conversa, a gente conversando, do nada, ela falava de religião. O tempo todo ela falava de religião. Aí eu entendi, agora eu entendi o porquê dessas crises ser só sobre isso. É, Né? Acho que porque foi foi a muito, forma com que ela encontrou para lidar com isso, né? A forma a com que mesma ela coisa uma encontra. senhorinha aqui que tinha na esquizofrenia na rua de perseguição, então o tempo todo ela estava falando que alguém estava tentando matá-la, e ela gritava na rua com um terço na mão, era assim, meio bizarro, né? E ninguém parava para ouvir. Achava, não, é só uma louca, ninguém dava muita atenção. Isso é muito importante. Vou ter que falar de novo, que é isso, sabe? O que eu acho legal que está aparecendo assim é que o mundo não é só neurótico, né? Tem psicótico a peça por aí.
e que a gente faz de conta que não Não existe. existe. Tão engraçado. Assim, eu vou dizer, a própria psicanálise muitas vezes fica se detendo na coisa da neurose, né, do inconsciente que conseguiu ali exercer a sua repressão e que a coisa aparece ali como um sintoma que é uma metáfora. E tá cheio de doido por aí, gente. Uhum. Tem muitos, assim, é como se a gente fizesse questão de não ver. Por isso que eu não acho que é uma coisa só do liberalismo, eu acho que é também, porque é lógico que precisa estar na linha de produção, né? Uhum. Que precisa estar compondo o mercado, mas eu acho que isso diz também da própria relação da gente com o nosso inconsciente, né? Que é aquilo de não vai escutar ele não, porque ele não está falando coisa com coisa. O cara Uhum. está falando. Ele está falando. Eu vou ouvir o que ele está falando. Que E seja como um é que negócio. esse analista ele está expondo o seu inconsciente para o analista dele? Essa que é a minha pergunta. Como é que está o engajamento desse analista sendo analisado? Ele está ali naquela mise-en-scène que a Laurier ela fala, né? Que assim, virou um papo de café de classe média a psicanálise. Eu vou lá, eu estou conversando, vou aqui já falar porque eu sei dos conceitos e tal, ou você está mesmo ali se perdendo nesse inconsciente da associação livre? É onde você se perde, você está falando loucura mesmo. É aquele momento que você fala, nossa, eu não estou falando muita doideira, não. Não. Seu inconsciente está dando sinais de deixa. Deixa. Você entendeu? Então, assim, é o analista que corta, não, volta para o senso, para o centro, pelo amor de Deus, gente. E aí, porque assim, eu acho, eu pelo menos eu defendo isso. Se nós não estamos numa análise engajada, como é que como que você vai conseguir escutar o inconsciente do outro? Essa loucura que é o inconsciente, essa falta de lógica, essa coisa onde é que não tem contradição, sabe? Onde é que tudo é permitido, você entendeu? Não vai, você não vai, porque você não se engaja, né? Não há um engajamento. Então, assim, há uma necessidade, né? De se engajar. Então, olha aqui, ó, o que o Freud, lá na 333, ele está falando. O modo como os sonhos lidam com a categoria oposição e contradição é bastante notável. Ela é simplesmente ignorada. O não parece não existir para os sonhos. Não existe. Esse negócio da contradição, sabe aquele princípio aristotélico, o princípio da não contradição, não existe. Nos sonhos não existe. Sabe? A lógica aristotélica que dá, que é uma das matizes do racionalismo ocidental, o inconsciente vem e desgraça isso tudo. Tá? Não existe esse princípio do não contraditório, né? Onde é que a gente vai não, não existe isso no sonho. Não existe. Você entendeu? Se é aquela pessoa que você vai sonhar, né? Nossa, eu amo os meus filhos e tal, e você vai estar sonhando dando facada nessa criança. Matando. Porque não cabe o mas não é uma contradição. Uma pessoa que entra, não é. Vamos mais falar sobre isso. Que raiva é essa que você está tendo aí, dessa maternidade? Tá difícil sustentar esse lugar de um amor materno idealizado? Sabe assim? É essas coisas que o inconsciente apresenta. É para demonstrar porque o psicótico para mim ele tem algo que é fundamental. O psicótico é o humano demasiadamente humano. Por isso que psicóticos, doidinhos de rua nos incomodam. Por que filho e doidinho de rua nos incomodam? Por que hoje as pessoas não querem ter mais filhos? É porque é um problema, um negócio é gasto, sim, responsabilidade? É. Mas ter filhos é a gente se encontrar com nós mesmos. E ninguém está afim disso. Ninguém está afim disso. Porque educar uma criança é a gente estar lidando muito com a gente mesmo. Sabe assim? E segundo, os doidinhos de rua. Como que uma pessoa pode viver assim? Meu amigo, esta pergunta me fala muito mais de quem pergunta do que esse doidinho de rua que está andando. Porque para mim eu consigo só ouvir o seguinte: como que essa pessoa tem essa coragem? Eu sou um bosta e eu não consigo viver dessa maneira. Sabe assim? Eu tenho que estar aqui dentro dessa caixinha desgraçada. O que está faltando para mim de coragem para eu chutar o balde e ser de jeito assim? Ó? O que está faltando? Sabe? Então, assim, doidinho de rua e filhos é uma beleza, sabe? Para a gente lidar com a nossa própria humanidade. É um desafio, gente.
É um desafio. Né? Por isso que eu não condeno as pessoas que falam, não quero ter filhos. Pois é, gente, porque é dureza. E não é dureza no sentido só financeiro, responsabilidade. É a gente estar lidando com a nossa criança que luta para sobreviver 24 horas por dia. 24 horas por dia. E o doidinho de rua é uma liberdade que a gente não tem coragem de viver. Rodrigo, Ah, não sei se você já viu na internet a Mariana do menino autista. A Mariana do menino autista, não. Porque acho que talvez para vocês aí não apareça muito. Ela é aqui da nossa região, aqui perto. Ah, Aí ela tem um filho autista, gente. O que ela fala na internet é ela purinha, é o id dela. Aí ela fala: esse menino, ele não tem jeito. A forma como ela fala, assim, do que ela sente, ela expressa. Em poucos dias, ela saiu do anônimo para 2 milhões de seguidores na internet, porque foi bizarro, assim, o jeito como ela se expressava, aquela mãe cansada, exausta, no limite. E ela tem algum problema, que, enfim, a gente que uhum, está um pouco mais nesse campo percebe que ela tem uma alteração. Não vou dizer diagnóstico, porque eu não tenho competência ainda para isso, mas é o id puro, ela fala tudo que ela sente. Ela diz, um cabelo. Aí ela fala assim, uhum. será que tem um shampoo, não tem um dinheiro para comprar um shampoo pro cabelo dessa jumenta velha aqui? Sabe assim, Isso abertamente, briga com todo mundo. é porque, assim, inclusive, até os princípios que nós construímos de liberdade são princípios extremamente. Isso eu percebi com um aluno meu semana passada, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele chegou e ele falou: não, professor, eu fiz uma escolha por casar virgem. E ele achou que eu ia. É mesmo? Né? Foi, tá certo. Isso é importante. Né? Aí a sala começou a dar as risadas. Eu falei: porque isso é liberdade sexual, né? Eu falei: isso é liberdade sexual, né? Você escolheu não ter relações sexuais até o casamento. Isso é liberdade, né? Porque liberdade sexual não é só fazer, é escolher também não fazer. Então, para um homem admitir isso, eu tem que ser muito homem para isso. Né? Porque nós homens patéticos aqui somos educados ao quê? Nossa Senhora, nós somos testosterona, nós somos. Gente, é da natureza humana, da natureza animal. Os caras é tão burros que eles não sabem de biologia básica. É porque o leão tem 5 fêmeas, não. As 5 fêmeas tem o leão. Elas só precisam de um para se fecundar. Elas não precisam de um. Sabe aquele negócio assim? A gente precisa só para continuar a procriação. As pessoas não conseguem entender isso. Que o rei ali não é o leão, ele é o objeto. Quem caça são as leoas, quem comanda o grupo são as leoas. O leão ele só serve para fecundar. Imagina as mulheres começaram a compreender que não precisam de homens para o próprio prazer. Gente, o homem é patético. É o trem mais descartável que existe. Já resolve o problema da humanidade não acabar. Se tiver se tiver só homem e uma mulher, acabou a humanidade. Gente, é matemática. Uma gestação é 9 meses. O homem pode fecundar 50 mulheres e ele só vai, bota ele lá de novo na caixa. Fecunda aqui de novo. Para ter mais humanidade, etc. Mas se for só homens, não vai. Como é patético demais, né? Como é patético. Por isso que tem que criar um patriarcado, porque se a gente começar a perceber o quanto a gente é patético, meu pai é eterno. É muito patético. O homem é patético. Em todos os sentidos, tá? Filosófico, sociológico, biológico e psicanalítico. Um ser que é escravo do próprio pênis, puta que pariu. É claro, assim, é pra morrer. Se criou uma teoria, uma prática clínica baseada no poder do pênis. Tem que ser muito patético. Tem que ser muito patético. Para afirmar o seguinte, a mulher tem inveja do pênis. Freud, não é do pênis. É o que ter isso entre minhas pernas se constituir historicamente. A inveja é da estrutura de poder. Não é dessa coisa pendurada aí. Sabe? Então, assim, vamos lá.
só uma das relações lógicas é extremamente favorecida só para a gente pelo mecanismo da formação do sonho. Trata-se da relação de semelhança, concordância, aproximação do igual, que no sonho pode ser representada como nenhuma outra por muitos meios. Tudo bem? Então, questões que são contraditórias, elas podem ter aspectos de quê? De semelhança. Há um tipo de ligação. Questões que são contrárias estão no mesmo sonho porque ali elas estão referendando alguma coisa que precisa ser apontada. E aqui que a gente vai entrar no que o Freud vai chamar, né? Como que isso, nas representações do sonho, na identificação de pessoas ligadas por algo em comum, você vai encontrar pessoas que têm algo que é em comum nessas pessoas, elas vão aparecer, né? E muitas vezes ela pode estar aparecendo em uma pessoa só. Você conhece 4 pessoas que têm algo de incomum, elas vão ali aparecer condensadas em uma pessoa só. Beleza? Nossa, é a barba do meu. Nossa, pareceu meu tio, mas a moça tá com o cabelo é igual da minha avó, sabe? Aí a sensação que você tem é que seu avô, não, é meu avô, mas assim, ele tá com a barba do meu tio. Mas ele andava com o meu primo. Mas eu tava com a roupa igual do meu vizinho que eu tinha. Sabe assim? Aí a gente mostra, por que isso? Por quê? Por que isso tem em comum? E a outra que é as formações mistas. Né? A gente vai falar desses 2 tipos aqui, né? Como que essas questões, que são contraditórias, contrárias, etc., elas podem aparecer em um mesmo lugar ou em uma mesma pessoa. Né? É ali que onde é que entra muito essa questão da condensação. Você condensa uma pessoa várias características. Beleza? Então, no nosso próximo encontro, a gente parte para isso aqui. Tudo bem? Deixa eu só tirar aqui. O nosso próximo encontro é no dia 20. Né? No dia 20 de abril. Né? Talvez não vai ter, que aí, esse aí, gente, se o campus emendar, eu já vou avisar para vocês. Tá? Eu vou avisar para vocês que dia 20 eu não apareço aqui, não. Porque dia 21 é feriado. Tiradentes. Se o meu campus falar assim, Rodrigo, vamos emendar, eu já vou mandar uma mensagem, né? Por questões de descanso do coordenador geral, nem na Páscoa tudo. Um beijo para vocês e até a próxima. Vou mandar um beijo para vocês assim, com muito amor e carinho, mas esse feriado aí eu vou me feriadar. Né? Beleza? Tudo bem? Então fica Eu de quero olho perguntar aí. uma coisa. O grupo anterior mudou de horário? Ele Como é foi que é? para. O grupo anterior mudou de horário? Ele foi para 6h30? Não, começou às 19, é porque estava lá às 6h30, né? É, Seu lá no grupo 6h30, né? Começou às é, 7, normal. Não mudou, não. Tá por certo. isso. A burrice foi a minha. Eu só fui ver na hora que o povo estava aqui falando, Rodrigo, aceita não. Eu falei, como você aceita? Eu tô aqui. Aí tava lá, eu falei, gente, eu coloquei 6h30 por quê? Né? Então, assim, quando esses vacilos acontecerem, chama a atenção. Rodrigo, é 6h30 mesmo? Porque tá 6h30. Mas nunca muda de horário, tá, gente? Nunca, nunca muda. Para o trabalhador brasileiro fazer formação psicanalítica. Beleza? Gente, um abraço para vocês, tá? E até talvez de novo. Um abraço.